Essa aula que nós vamos falar hoje, a aula 7, trata sobre honorários advocatícios, honorários sucumbenciais. Existe uma diferença muito grande em que às vezes as pessoas confundem. Os honorários sucumbenciais é definido pelo Poder Judiciário ao advogado da parte contrária, caso ele ganhe ação. Já os honorários contratuais é aquele em que você fecha um contrato com seu cliente. Então o advogado vai receber honorários contratuais e se ele ganhar ação, ele ganha também os honorários sucumbenciais. Na Justiça do Trabalho, o percentual é diferente da Justiça Comum. Então nós temos na Justiça do Trabalho é de 5 a 15%. E no processo civil, de 10 a 20%. Existe também uma tabela para a fazenda pública. Nós vamos estudar isso aqui, que pode ser que seja cobrado na sua prova. Vejamos. Primeira coisa, vamos identificar qual é o artigo que trata sobre os honorários. Está lá no artigo 85 do CPC. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então aqui fala que são devidos honorários advocatícios, tanto na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. O juiz para arbitrar vai arbitrar de 10 a 20%. Atenção, isso é diferente dos honorários contratuais. Você pode cobrar honorários contratuais até 49% do valor da ação. Você não pode ganhar mais do que o autor da ação. Mas os honorários contratuais não tem nada a ver com os honorários sucumbenciais. Então, o advogado ele vai receber 2 honorários? Em tese, sim, vai receber 2 honorários, os sucumbenciais e os contratuais. Então, o juiz vai analisar o zelo, o lugar da prestação, a natureza, o trabalho realizado, tudo isso ele observa. Então, vamos fazer aqui as anotações, porque depois nós temos aqui, ó, nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários vai observar esses incisos de 1 a 4. Então, nós temos aqui um percentual mínimo de 10 a 20% e vai até o mínimo de 1 a, no máximo, 3% naquelas ações acima de 100 salários mínimos. Mas vamos fazer as nossas anotações, que são pontos importantes para a sua prova. Então, vamos lá. Honorários advocatícios de sucumbência, ou sucumbenciais. Base, artigo 85 do CPC. Então, é diferente dos honorários contratuais. Os contratuais, você está contratando com a parte. O cliente contratou com você. Então, nós temos lá honorários de 10% a 20% sobre o valor. Vamos lá. O valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Então, nós temos aqui quais seriam, né, o percentual, ele é calculado com base nessas situações. Vamos colocar aqui um pontinho, ficar mais fácil identificar. Lembrando que na Justiça do Trabalho, atenção, na Justiça do Trabalho, está lá no artigo 791-A da CLT, o percentual é de 5% a 15%. Não me pergunte por que essa diferença. Não me pergunte, para mim tem que ser tudo igual, ou de 10 a 20, não de 5 a 15%. Bom, nós temos aqui a súmula 201 do STJ, que vai falar que honorários não podem ser fixados em salários mínimos. Primeira observação, pode fixar em 10 salários mínimos, 20 salários mínimos de honorários? Não, é o percentual de 10 a 20% e na Justiça do Trabalho de 5 a 15%. E os honorários, né, envolvendo a fazenda pública. Aí a leitura do artigo 85, parágrafo 3º do CPC.
Você vai lá, professor, será que vai cobrar isso? Com tanta maldade, né, do examinador, pode ser que eles cobrem. Nós temos que saber de 10 a 20% nas causas até 200 salários mínimos. Aí vai ser de 8 a 10% nas causas de 200, acima, né, de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Aí temos lá também 5% a 8% nas ações acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Aí vai ser o percentual de 3 a 5% nas ações acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. E de 1% a 3% acima de 100.000 salários mínimos. Então, isso aqui é uma regrinha que tem, que é bom você saber, existe um percentual, memorizar isso aí tudo. Não sei se vale a pena ficar perdendo tempo memorizar, mas se você conseguir memorizar de forma fácil, fazer uma associação entre o máximo aqui e o mínimo, fazendo uma tabelinha, talvez ganhe um pontinho caso seja cobrado esse assunto. Aí nós temos que ver lá no artigo 85, nós temos a fixação dos honorários por apreciação equitativa do juiz. Olha aqui, ó. Artigo 85, parágrafo 3º. Parágrafo 3º não, parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, às vezes a pessoa colocou no valor da causa R$100, como é que eu vou cobrar 10% de R$100? 10 mil? 10 reais? Ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Então nós temos aqui que pode sim o juiz arbitrar um valor diferente? Pode. Está aqui. Previsão aqui. Então vamos anotar. Veja o artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Temos a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do julgador. Lembra da equidade? Justiça é um caso concreto lá, lei de introdução, a gente estudava isso aí, nas primeiras aulas de direito, você viu na faculdade. Nós temos aqui a súmula 345 do STJ, é importante. Deixa eu ver se eu coloquei ela separada aqui, STJ, STJ, súmula 345, vamos ver se a gente consegue localizar aqui rápido. Aqui, ó. Vamos copiar. Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela fazenda pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas. Aí aqui a exceção, ainda que não embargadas. Mesmo que não tenha embargado, é devido honorários pela fazenda pública. Nós temos também o parágrafo 11 do artigo 85, parágrafo 11 aqui do artigo 85, parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral, a fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os respectivos limites. Deixa eu explicar. Imagine que o juiz tinha condenado em 10% do valor da condenação e você recorreu. Olha, na fase recursal, pode aumentar os honorários sucumbenciais? Pode, mas existe uma limitação. Qual que é a limitação? O limite de 20%. Então, o juiz condenou em 10% os honorários sucumbenciais e o tribunal pode majorar. É isto que está mencionando. Então, vamos anotar aqui, ó. Honorários
podem ser majorados, aumentados no recurso, conforme artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Mas atenção, deve ser observado o limite de 20%. E atenção, isso pode ser que cobre. Não é cabível honorários em agravo interno e embargo de declaração. Não é cabível honorários em agravo interno e embargos de declaração. Então, nesse recurso aqui não é cabível. E nós temos também, sobre honorários, a súmula vinculante 47. Súmula do STF, vamos ver se está aqui, súmula vinculante 47. 47, 14. Eu gosto de abrir assim que a gente vai acompanhando, né? Aqui, ó, sobre honorários. Copiar também. Súmula vinculante 47. Vamos ver o que ela diz. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados no montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Olha que beleza. Cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos desta natureza. Então, honorários advocatícios é verba de natureza alimentar? Sim, mas cuidado, porque aqui vem a pegadinha. Verba de natureza alimentar é diferente de prestação alimentícia. Está lá no artigo 833, parágrafo 2º do CPC. E esse posicionamento é de acordo com o entendimento do STJ. Então, verba de natureza alimentar, porque nós temos lá no artigo 833, aqui ó, artigo 833 do CPC, artigo 833 do CPC, falando que são impenhoráveis. Impenhoráveis. Parágrafo 2º aqui, vamos lá ver. O disposto no inciso 4 e 5 do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Aqui é questão de salário, né? O 4 e o 9 aqui, ó. 4. Vencimento, subsídio, soldo, salário. Está falando que não pode penhorar, não se aplica para prestação alimentícia. E por isso que eu estou falando. Prestação alimentícia é diferente do caráter alimentar de acordo com o STJ. Então não é a mesma coisa. O artigo parágrafo 14 também do artigo 85. Artigo 85, ainda continuando ainda com os honorários. Parágrafo 14. O que ele diz? Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Não pode compensar os honorários que uma parte ganhou com o que você ganhou. Não pode. Então, artigo 84, 85, parágrafo 14 do CPC. Os honorários constituem direito de natureza, tem natureza alimentar. Então, imagine, você ganhou metade da ação e você perdeu metade da ação. Então, se você ganhou metade, você tem direito a honorários comerciais dessa metade. Se o seu cliente perdeu metade, ele tem que pagar os honorários da outra metade para outra parte. Então, deu mais ou menos a mesma coisa de honorários. Não pode ser feita a compensação. Você tem direito de receber, e o advogado da outra parte também tem direito de receber. Agora, tem algumas súmulas que eu vou falar para você riscar do seu Badmet e fazer a leitura dela. Súmula 306, não vale mais, não foi superada, né? Vamos colocar aqui, foi superada. Superada pelo artigo 84, 85, parágrafo 14. Nós temos também a súmula 453, que foi superada pelo artigo 85, parágrafo 18. Essas duas súmulas aqui, ambas do STJ, elas já foram superadas.
Essa STJ que falava que os honorários tinham que ser, poderiam ser compensados reciprocamente. Não pode mais, está aqui, não pode, sendo vedada a compensação, não pode mais. E a 453 falava que quando omitidos em decisão transitada julgada, não poderiam ser cobrados em execução em ação própria. Vamos imaginar que esqueceu de falar sobre os honorários na sentença. Você não poderia cobrar mais, mas não é isso que ocorre. Olha aqui o parágrafo 18. Importantíssimo. Então, se o juiz não colocou lá, esqueceu, olha aqui, ó. Artigo 85, parágrafo 18. Caso a decisão transitada e julgada seja omissa quanto ao direito dos honorários ou seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Então, o advogado aqui, ele não vai ficar sem receber os honorários. Só se ele ficar quieto, não movimentar, mas ele pode entrar com ação autônoma. Imagina, o juiz não comentou nada na sentença, transitou em julgado. E aí, transitou em julgado, não falou nada, não vou poder cobrar os honorários? Errado, você pode cobrar sim, é uma ação autônoma de cobrança. Então, fique atento a esse detalhe. Lembrando que o artigo 322, parágrafo 1º do CPC, temos ali pedido implícito. Não precisa ter pedido. Não precisa ter pedido. De quê? Vamos lá ver para vocês verem aqui como é que é interessante. O pedido deve ser certo. Compreende-se, ó, vou colocar aqui, vamos copiar. O pedido deve ser certo. Deve ser, constar ali tudo certinho. Agora, compreende-se no principal os juros. Então, se não tiver pedido de juros, o juiz tem que condenar? Tem. Princípio da extrapetição. Correção monetária, se não tiver pedido, tem que condenar? Tem. Verbas de sucumbência, tem que condenar? Tem. Inclusive honorários advocatícios? Sim, inclusive honorários advocatícios. Então, com isso aí fica tranquilo o recebimento. E o enunciado, nós temos também o enunciado 7º do Fórum Permanente de Processualistas Civis, né? Que quando for omitida em decisão judicial transitada em julgado, pode ser objeto de ação autônoma a cobrança dos honorários. Artigo 85, parágrafo 18. Repetindo para você não esquecer isso da prova. Então nós temos aí. Aí nós temos também a súmula 105 do STJ e 512 do STF, que são no mesmo sentido. Súmula 105 e 512 do STF, aqui 105 é do STJ. Ó, elas são no mesmo sentido, tá? Na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatícios. Então, mandado de segurança tem honorários advocatícios? Não tem. Temos a súmula também importante, súmula 517 do STJ. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Então aqui também nós temos a possibilidade, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença tem honorários? Tem. Temos a súmula 519. Olha só que nós estamos trazendo as súmulas importantes que podem ser cobradas do STJ. Então nós temos lá, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios. Ó, como que você vai saber disso aí? Como você vai memorizar na hora da prova? Vê um caso, vai narrar um caso para você. E se você não fizer as anotações, você esquece isso. Então você tem que saber, um dos assuntos mais importantes para o advogado são os honorários. E o advogado que atua, o advogado que atua em causa própria, ele tem direito a honorários sucumbenciais. Artigo 85, parágrafo 17 do CPC. Então, mesmo em causa própria, ele tem direito a receber honorários? Sim, tem direito a receber honorários. Observações finais com relação aos honorários, nós temos que observações finais, vamos lá. Estamos acabando. Advogado particular precisa de procuração. Tranquilo. Agora, o advogado público, está lá no artigo 182 a 184 do CPC. Ele não precisa de procuração. Por que ele não precisa? Porque a procuração já decorre de lei, né? Decorre da própria lei. Eles têm direito aos honorários, advogado público? Tem direito a honorários sucumbenciais. Lá, artigo 85, parágrafo 19 do CPC. Mas não tem direito a honorários contratuais. Outro detalhe do advogado público, a intimação, vou colocar aqui, né? Intimação deve ser pessoal. A intimação do advogado público deve ser pessoal. Ela é feita através de quê? De carga, remessa ou meio eletrônico. E o prazo? É contado em dobro. A vantagem. Defensor público. Defensor público. Está lá no artigo 185 a 187 do CPC. Também tem direito a honorários sucumbenciais. Não tem direito a honorários contratuais. E nós já ouvimos falar também questão de núcleos de práticas. Lá da faculdade, núcleos de práticas jurídicas da faculdade. São as entidades conveniadas, né, com a Defensoria Pública. Então, os núcleos de práticas jurídicas também têm prazo em dobro. Núcleos de prática jurídica têm prazo em dobro. Eles não têm direito à intimação pessoal. Mas núcleo de prática jurídica tem prazo em dobro? Tem. Só não tem direito à intimação pessoal. Bom, você viu que são vários detalhes, são várias súmulas, e para que você possa fixar, reler novamente, fazer a leitura dos artigos, as anotações importantes. Cada dia você amplia o seu conhecimento em processo civil. Até a próxima.